Olá, pessoal. Sou Vinícius Rodrigues, sou professor de pós-graduação aqui na Unimed e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o princípio da supercompensação no esporte e a importância da nutrição dentro desse contexto. Antes da gente falar do princípio da supercompensação, é importante a gente entender que esse princípio ele está dentro de um conceito proposto por um endocrinologista lá por volta de 1950, o Hans Selye, onde ele propõe a síndrome de adaptação geral. O que significa essa síndrome? Essa síndrome, ela diz pra gente que o nosso organismo, ele responde ao estresse, a qualquer tipo de estresse, e ao responder a esse estresse, o nosso corpo, imediatamente, após esse estresse, entra num estágio de alarme, onde o desempenho das nossas células, dos nossos tecidos, eles diminuem. Pós esse estágio de alarme, o nosso corpo, nossos tecidos e células, eles entram num período de adaptação que vai atingir um platô. E aí, após esse período de adaptação, é necessário um novo estresse para que se gere um novo alarme, uma nova adaptação e um novo platô. Essa onda que é formada de estresse, alarme, queda de desempenho, adaptação, aumento de performance, até atingir o platô, esse período final do alarme até ao platô pós-adaptação, a gente chama de supercompensação. Esse princípio ele é utilizado dentro do cenário esportivo, dentro do desempenho esportivo, dentro do exercício de maneira geral, para a melhora de performance dos nossos sistemas, sistema músculo-esquelético, sistema nervoso, sistema cardiovascular. E o treinamento, ele utiliza desse princípio para o ganho de performance de uma maneira geral. E aí, para fazer com que essa adaptação ocorra, com que esses estágios ocorram dentro do exercício, é importante a gente entender que o exercício físico é um agente estressor. Então, ele entra dentro dessa síndrome de adaptação geral como um estresse. Então, o exercício por si só ele vai gerar, pós-exercício, um quadro de alarme, um quadro de queda de desempenho do nosso organismo em diversos tecidos. Posteriormente, uma fase de adaptação, significa aí a supercompensação, até chegar no pico de performance e atingir o platô. Para que isso ocorra, é importante a gente entender que existem alguns princípios utilizados dentro do treinamento esportivo para gerar justamente essa onda que ocorre com a síndrome de adaptação geral, proposta por Hans Selye. E aí, dentro do treinamento esportivo, a gente tem alguns princípios básicos, como o princípio da individualidade biológica, que é justamente entender que cada organismo vai responder de uma maneira, vai supercompensar de uma maneira, ou seja, vai adaptar de uma maneira diferente, dependendo de cada pessoa. O princípio da sobrecarga, ou seja, eu preciso de uma determinada carga dentro do exercício para gerar um estresse, e essa carga ela tem que estar de acordo com o que o corpo, ele pode suportar, porque se essa carga for muito acima do que o nosso corpo pode suportar, isso pode gerar algum tipo de problema. Então, em alto rendimento, em pessoas que treinam há muito tempo, isso pode gerar uma má adaptação relacionada ao overtraining, por exemplo. Em pessoas comuns, no dia a dia, isso pode gerar algumas respostas ruins, como gripe, resfriado, ou seja, se o corpo, nesse caso, o sistema imunológico não responde bem, por não estar adaptado para aquele tipo de estresse, para aquele tipo de sobrecarga. E, de outro lado, se essa carga for menor, muito abaixo do que seu corpo pode suportar, você não vai gerar esse estágio de alarme, posteriormente essa adaptação que você queria e, dentro desse contexto, uma dose-resposta ideal, ou seja, uma carga adequada para gerar essa dose-resposta ideal, ela é importante, o acompanhamento do treinamento que vai dar essa melhor carga para ser utilizada durante o treino. Um outro princípio importante para que isso ocorra é o princípio da continuidade, ou seja, não adianta fazer isso somente uma vez, que esse cenário de alarme, adaptação, ele vai ocorrer muito pouco e não vai alcançar normalmente o estágio objetivo que esse aluno, esse cliente quer. E por último, um outro princípio muito importante é o princípio da especificidade.
Ou seja, dentro desses agentes estressores, ou seja, dentro desse estresse que eu estou utilizando, desse exercício físico que eu estou utilizando, é importante que esse exercício seja específico, né, ao objetivo desse aluno, desse cliente. Então, um exemplo muito claro que a gente tem é, se eu desejo, né, se meu aluno, meu cliente, almeja melhorar a performance dentro da natação, ou seja, a performance, que ele tenha uma melhora cardiorrespiratória dentro da natação, eu vou gerar pouca adaptação, né, dentro desse contexto, pouca supercompensação, né, melhorar essa performance a longo prazo se eu treinar essa aptidão cardiorrespiratória na corrida. Ele vai ter algum ganho, mas não vai ser um ganho específico para esse tipo de modalidade. Então, no esporte isso é muito claro quando a gente pega, né, as pessoas que não estão necessariamente dentro do esporte, mas querem alcançar algum objetivo dentro do cenário do fitness, por exemplo, ou seja, o mais comum, diminuição de percentual de gordura, aumento de massa magra, ou melhora da qualidade de vida, ou melhora de alguma variável específica de acordo com alguma doença que essa pessoa tenha, esse entra como objetivo. Então, tem que fazer um treino específico para melhorar essa variável, que é o objetivo desse meu aluno. Então, a especificidade ela é muito importante dentro desse quadro. E aí, onde entra, então, a nutrição dentro desse cenário, né, dessa supercompensação ou dessa onda que a gente foi colocando aí da síndrome de adaptação geral proposta lá por Rancelai. Para que o corpo adapte, né, o organismo se adapte, as células e tecidos consigam se adaptar nesse quadro de estresse, alarme, queda de desempenho e gerar uma adaptação, e essa adaptação seja a melhor possível, ou seja, alcance o pico de performance para aquele estresse que foi gerado, são necessários substratos, né, são necessários fontes energéticas para que o organismo, as células, os tecidos se regenerem da maneira mais adequada possível. E aí, de acordo com o objetivo desse aluno, esses macronutrientes eles podem estar ali se adequando de maneira diferente. Se eu tenho um aluno, né, um cliente que o objetivo é a corrida, né, dependendo da estratégia de corrida dele, a realocação de carboidratos dentro dessa alimentação, de acordo com o treinamento desse aluno, vai ser diferente de um aluno fisiculturista, por exemplo, que tem um programa de treinamento completamente diferente, ou de um aluno que é diabético, ou um aluno que é hipertenso, ou seja, todos esses alunos vão necessitar de substratos energéticos, né, para melhor adaptar dentro dessa fase de supercompensação. Só que dependendo da especificidade do treinamento desse aluno, dependendo da sobrecarga que foi imposta, né, dependendo da individualidade biológica desse aluno, as necessidades vão ser diferentes. E aí cabe a cada caso, cada aluno, né, que a gente tiver na nossa mão, a gente ir lá e entender que cenário é esse que eu tenho na frente e dentro desses, principalmente aí falando dos macronutrientes que são necessários, né, o que eu vou precisar aportar e da melhor maneira possível para esse aluno, ok? Então isso foi uma abordagem rápida, né, para a gente entender a relação entre esses dois campos e do mais é isso, galera. Um abraço.